E o trio de ataque do Tricolor, o principal trio de ataque, vem se encaixando perfeitamente em 2026. Lucas, Luciano e Caleri foram titulares juntos apenas no 10º jogo do ano, tá? Mas rapidamente mostraram que podem fazer a diferença juntos. Em números, o trio soma mais de uma participação em gol por jogo. Lucas Moura marcou 3 gols e deu uma assistência no ano. Luciano teve 6 participações em gols, 3 gols e 3 assistências. Já Caleri é o artilheiro do time na temporada com 7 gols marcados, os 3 participando de 13 jogos na temporada até aqui. Luciano foi titular em 9 oportunidades, Lucas em 8 e Caleri 7 vezes. Nos últimos 5 jogos, eles foram titulares juntos em 4. O trio soma 17 participações em gols em 14 jogos, uma média de 1,21 gols ou participações em gols por partida. E eu gostaria de saber de você, você acha que esse trio aí pode render ainda mais neste ano? Dá pra confiar nesse trio de ataque aí? Comente aqui abaixo a sua opinião, lembrando que o ataque deve ganhar reforços em breve. O André Silva jogou 12 minutos contra o Palmeiras e o Rian Francisco deve retornar no final deste mês para a lista de relacionados, tá? Nicolas Pereira assinou seu primeiro contrato profissional com o São Paulo. O jogador atualmente faz parte do elenco sub-17 de Cotia, chegou em 2023 no clube do Morumbi, vindo do Juventude. Desde então ele vem se destacando nas categorias de base. Bom, o novo vínculo de Nicolas com o São Paulo é válido até 2029 e já foi publicado no BID, né? Em suas redes sociais, o jogador comemorou o novo acerto com o Tricolor. Sua multa rescisória está na casa dos 360 milhões de reais. Olho no Nicolas Pereira, viu? E recentemente, o empresário de Yang fez duras críticas ao São Paulo, né? Afirmando que o clube não valorizava o seu agenciado, que está no clube do Morumbi há 11 anos. Falou-se inicialmente que o Yang vai deixar o clube em breve, o goleiro que tem contrato com o Tricolor até o final deste ano, mas a partir de julho já pode assinar um pré-contrato de graça com qualquer clube. O próprio empresário do jogador, Wagner Ribeiro, afirmou que vai procurar um novo clube para o Yang. O São Paulo, a partir daí, parece que está tentando correr atrás do prejuízo, ou melhor, para não ter prejuízo e perder o jogador gratuitamente, né? Segundo o jornalista Alexander Vieira, o São Paulo planeja renovar o vínculo do atleta. A ideia é estender o contrato até 2028 e já emprestar o jogador para que ele possa ganhar rodagem, minutagem, né? Conseguir jogar mais. Hoje o titular absoluto é o Rafael, com o Carlos Coronel sendo o reserva imediato, e o São Paulo acredita que emprestando o Yang, ele vai se valorizar ainda mais, tá? E você é a favor de dar a renovação de contrato do Yang, já emprestando o atleta, ou você acha que o São Paulo deveria renovar o contrato, mantê-lo no elenco e dar oportunidades? Ou melhor, não renova? Comente aqui abaixo a sua opinião. O Yang, que ficou aí, foi promovido em 2021 ou 22, mas ficou 3 anos até fazer a sua estreia e fez apenas 3 partidas. Uma análise, qualquer análise de um goleiro que fica 3 anos sem jogar, é novo, né? Inexperiente, joga apenas 3 partidas. Qualquer análise é rasa, é superficial e não pode ser levada em consideração em relação a este goleiro. Por isso que eu acho que o São Paulo deve renovar com o Yang. Eu acho que poderia manter no elenco, mas ele vai ficar sem jogar também. Então é melhor emprestar o jogador para um clube que ele possa desempenhar e depois voltar e mantê-lo no elenco. Não fazer igual fizeram com o Lucas Perry. Não pode se repetir o que fizeram com o Lucas Perry. E o São Paulo decidiu demitir o engenheiro Paulo César Pires Duran. Ele era responsável pela manutenção do gramado do CFA Laudo Natel em Cotia. Aliás, o Paulo César é sobrinho do ex-diretor de futebol do São Paulo, Carlos Belmonte. E a demissão chega após semanas da polêmica dos campos ali da base, que recebeu o elenco profissional para fazer a pré-temporada. Hernan Crespo, líderes do elenco, ficaram muito irritados com as condições do gramado, né, da estrutura que tinha ali. Por exemplo, tinha até cacho de abelha no banco de reservas, tá ligado? Placa de patrocinador quebrado, um negócio assim, um abandono total do CFA Laudo Natel, e um dos responsáveis era, assim, o Paulo César Duran, ou Pires Duran, né? Bom, Paulo César foi afastado inicialmente, né, foi no dia 20 do mês passado, ele foi afastado. Havia até mesmo, olha que loucura, gente, cogitaram até mesmo a possibilidade desse mesmo cara, que largou o Cotia, que deixou o campo lá a Deus dará, o campo todo esburacado, cheio de areia. Esse cara que largou o campo, ele tinha como possibilidade assumir uma função no Morumbi. É um negócio assim impressionante, a loucura que vive o São Paulo Futebol Clube. Seria um erro gigantesco do Arrim Assis colocar esse cara pra gerir lá o Morumbi. Pô, o cara não conseguiu cuidar do gramado de Cotia, que mal recebe jogos. Imagina cuidar do gramado do Morumbi. Pelo amor de Deus, né, gente? Demorou, mas finalmente São Paulo tomou a decisão de demitir o engenheiro, tá, rapaziada? A título de curiosidade, o tio do Paulo César, que é o Carlos Belmonte, ele é conselheiro vitalício do clube. Bom, São Paulo acertou a saída de Nahuel Ferrarese para o Botafogo. O Tricolor vai receber de imediato 400 mil reais, tá? Como compensação financeira pelo empréstimo. Também há no contrato, se o Ferrarese bater algumas metas estipuladas, o clube do Morumbi receberá mais 400 mil reais. Isso apenas do valor pelo empréstimo do atleta, tá? A opção de compra está fixada em 6 milhões de euros, 36 milhões e meio de reais. O clube carioca também será responsável pelo pagamento integral do salário do atleta. Ainda tem um acordo de 1 milhão de euros, 6 milhões de reais mais ou menos em relação à bonificação. Ao todo, o São Paulo pode embolsar quase 45 milhões de reais com o Ferrarese no Botafogo. O Ferrarese que tem contrato com o São Paulo até o final do ano que vem.
foi comprado pelo Clube do Morumbi junto ao Grupo City por 23 milhões de reais, agora o São Paulo pode bolsar quase 45 milhões de reais, tá? Gostaram dos valores? Acham que foi um bom negócio? Comente aqui abaixo a sua opinião. O jogador se despediu ontem dos companheiros que estavam no CT da Barra Funda, né? Eram poucos, apenas os que estavam se recuperando de lesão, já que o elenco se reapresenta hoje, visando a preparação pro próximo jogo, que é contra a Chapecoense na semana que vem, tá? E aí, o que acontece, rapaziada? O venezuelano se despediu ontem, hoje está vai ao Rio de Janeiro para realizar exames médicos e assinar o contrato. Outro que está saindo, rapaziada, é o Alisson, né? Que também fechou com outro clube carioca, agora o Fluminense, vai pro empréstimo de um ano. O Alisson que desembarcou hoje no Rio de Janeiro, ele falou sobre a sua ida para o Fluminense e também sobre a questão física, né? Se ele já está apto para jogar, e sobre o reencontro com o Luiz Ubeldia, com quem teve uma boa relação e desempenhou um bom futebol aqui no São Paulo. Vê aqui abaixo a sua opinião. E o São Paulo acertou finalmente com a Unimed pelo patrocínio na barra traseira da camisa tricolor. O acordo dependia de algumas questões a serem acertadas, como valores, né? E isso já foi superado, o negócio foi fechado, selado entre as partes. O São Paulo vai embolsar 75 milhões de reais por um contrato de 5 temporadas, ou seja, o valor anual vai ser de mais ou menos 15 milhões de reais pelo patrocínio na barra traseira. Por ser um contrato muito longo, que vai além da atual gestão, do período da atual gestão, este contrato precisa ser aprovado pelo Conselho de Administração e pelo Conselho Deliberativo do clube, tá, rapaziada? Para fechar esse negócio, o São Paulo exigiu que a cor verde da logomarca da Unimed fosse retirada e a marca da Unimed na barra traseira da camisa São Paulina será na cor vermelha. Só falta aí a aprovação no Conselho e também a assinatura do contrato, tá? E o São Paulo já está se planejando ali para os próximos anos em relação a uma reformulação na zaga. Nos bastidores já circula comentários sobre essas mudanças no setor defensivo. A tendência é que o clube paulista vá em busca de mais 2 zagueiros para chegar para ser titulares, assumir a titularidade, tá? A leitura é que é necessário uma mudança de patamar na zaga São Paulina. O pensamento já é visando um projeto mais sólido e consistente. E o próximo ano, rapaziada, já é visto como um marco para a reformulação, tá? Acho que Sabino e Alan Franco são peças que devem permanecer na próxima temporada. E está rodando aí nas redes sociais, rapaziada, um boato sobre o Jaci no São Paulo. O zagueiro do Coritiba surpreendeu na partida contra o próprio tricolor, né? Nesse portal ao qual vocês estão vendo na imagem, afirma que o Jaci surpreendeu alguns nomes de dentro do São Paulo. É um zagueiro forte, alto, muito veloz, entra firme nas jogadas, né? Não há uma proposta oficial, mas o São Paulo deve passar a observar o atleta nos próximos jogos, visando, quem sabe, uma negociação futura. Visando aí uma reformulação na zaga, eu não acho uma loucura pensar em Jaci no São Paulo não, tá? Ele tem 28 anos de idade, contrato com o Coxa até o final de 2028, valor de mercado em 1 milhão de euros. Dá pra pagar, né? Pra quem pagou 23 milhões de reais no Ferrarese, queria pagar 25 milhões de reais no Juan Tressoldi, 6 milhões de reais no Jaci, não é uma loucura. E eu vejo nas redes sociais muitos São Paulinos sendo a favor da vinda do Jaci, viu, rapaziada? Querendo o Jaci no São Paulo, tá? Mas, repita, não tem negociação, é só mesmo ali um boato, uma especulação de que possa ser que o São Paulo passe... 5 segundos para pedir a sua ajuda ao nosso canal com o seu like e se inscrever se ainda não for um inscrito. Ó, deixa eu passar mais uma aqui, que tem a ver com a enquete, antes da gente ir para a reta final do Bom Dia, porque eu pus uma enquete aí no chat para a galera, que era relacionado aí aos empréstimos do Ferrarese e do Alisson, para saber o que vocês acharam disso, se o São Paulo acertou nas negociações, né? A gente já falou aqui na programação ontem, né? O São Paulo acertando aí o empréstimo do Alisson para o Fluminense, já é tipo um empréstimo venda, né? Preço fixado, aquela coisa toda, e o Ferrarese para o Botafogo. E aí eu queria saber de vocês aí no chat se o São Paulo acertou nos dois, se acertou só em um dos casos ou errou nos dois. A grande maioria acha que os dois não tinham mais espaço no São Paulo, então que era o caminho para eles, né? E aí a gente tem aqui a chegada do Alisson lá no Rio de Janeiro, que eu vou compartilhar com vocês aqui na tela, para a gente ouvir um pouco aí, o pessoal do Netflu lá, os nossos colegas, outros que também postaram, vamos ver aí essa chegada do Alisson lá, o que ele falou. Vamos ver se sai o áudio aí certinho. Bom dia. Alisson, bem-vindo ao Fluminense. A gente quer saber como é que está a sua expectativa para essa mudança em novos ares. Como é que você está, como você espera que seja a sua passagem pelo Fluminense? Seja muito bem-vindo. Muito feliz, né? Feliz, motivado. É mais um desafio, nova etapa da minha vida, minha carreira. Espero que eu possa ser feliz, assim como eu fui, né, nos clubes que eu passei. Espero que dê tudo certo também aí e possa concretizar hoje para que eu possa, em breve, aí, poder chegar no Fluminense. Alisson, para você, como vai ser voltar a trabalhar com o seu dia? Olha, é um cara que eu tenho um carinho muito especial. Um cara que, para mim, foi de grande ajuda no tempo que ele teve no São Paulo. Sempre conversava com ele, mantive contato mesmo depois da saída dele. Tenho certeza que vai ser um cara que vai me ajudar a voltar a sorrir, a voltar a fazer o que eu mais gosto, que é jogar futebol e trabalhar com ele também é um privilégio novamente. Alisson, já está fisicamente pronto para jogar, para retornar a atuar? Cara, eu sempre fiquei treinando, independente da situação que ocorreu lá no São Paulo. É um clube que eu vou guardar para sempre no meu coração, um carinho enorme, a cada torcedor. E, como eu disse, estava treinando esse tempo todo, então deixo na mão do meu dia, que me conhece muito bem. E, como eu disse, fazer de tudo para estar pronto o mais rápido possível para poder chegar no Fluminense. Obrigada.
Tá aí, então, a fala do Alisson lá no aeroporto de Santos Dumont, lá no Rio, né, no desembarque para assinar, né, a negociação com o Fluminense. E aí eu queria ouvir de vocês um pouco, né, a gente já falou bastante desses dois casos e tudo, mas você acha que São Paulo acerta nos dois, Pri? Até a pergunta da enquete, São Paulo acerta em só um? Como é que você vê toda essa movimentação? Senna, são dois jogadores que perderam muito espaço, né? A questão do Alisson, que é um jogador que não vai dar nenhum dinheiro a curto prazo, né? Talvez se o Fluminense quiser ficar com ele e se jogar contra o São Paulo, mas independentemente disso, eu acho que era uma situação insustentável, né? Por parte dele com a torcida do São Paulo. Até sentiu um pouco de boa vontade do Crespo de eventualmente tentar dar uma força para ele. Ele até falou em coletiva que a ideia era ter levado ele para o jogo contra o Curitiba, né? Mas ele teve uma virose, não treinou e não foi relacionado. Mas assim, só que eu senti que a resposta da torcida foi muito negativa. E ainda que eu acho que um clube não pode ser gerido de maneira populista, a torcida é torcida, né? O gestor é um gestor, ele não tem que ficar escutando o torcedor para tomar suas decisões, porque me passa uma impressão de falta de convicção. Mas nesse caso, como envolve muito especificamente um atleta que entra em campo e que se expõe demais, né? Porque no fim das contas, quem se expõe num clube são sempre os 11 caras e o treinador que estão ali no meio de 60 mil pessoas, né? Então eu sinto que a situação deles foi se mostrando cada vez mais insustentável. O São Paulo foi dando um tempo, desenhando ali um período de calmaria mesmo da situação, mas acho que foi meio de entendimento geral que não teria essa calmaria nunca, independentemente se o Alisson fizesse uma grande partida e tal. Então, acho que é o melhor mesmo para o jogador, né, que estava perdendo tempo aqui agora, porque estava esperando um momento que não vai chegar, então que o Alisson seja feliz para onde ele for, independentemente de ter feito essa questão do Corinthians, essa negociação, né, com o Corinthians e tal, é um cara muito gente boa, muito educado, sempre tratou a gente muito bem, tomara que seja feliz e consiga se reerguer em outro lugar. O Ferrarese é diferente, né, é mais uma questão de falta de espaço pelas opções na zaga, mesmo que o São Paulo tem, acho que ele até, eu sempre fui uma pessoa que defendia que o Ferrarese tinha que ter mais espaço, mas a gente vê que pelo comportamento do treinador, ele talvez hoje seja o último zagueiro na opção dele, né, na opção do Crespo. Beleza, o Crespo ele vai mudando de 3 para 2 zagueiros agora, ele parou de ter aquela convicção 100% nos 3 zagueiros, que eu acho que quando tinha, era importante você ter bastante opções na zaga, mas ele vem fazendo um rodízio de escalação, né, um rodízio de sistema, ainda que tenha feito nos últimos jogos, tenha mantido essa escalação com uma linha de 4 atrás. Então, acho que você ter tantos zagueiros assim, talvez não faça sentido, né? E aí, por um lado é ruim, porque o Ferrarese te fornece também uma segunda opção ali jogando na lateral, mas também não é mais uma coisa que o São Paulo precisa, porque ainda bem o São Paulo teve condições e inteligência de reformular suas laterais, hoje tem até a lateral direita aí com 1 bilhão de opções, eita, até voou o fone aqui, 1 bilhão de opções, até esqueci o nome do menino que está emprestado, que veio no passado. Não, esqueci o nome, gente, que o São Paulo contratou. Mailton? É Mailton, né? Mailton, é isso. Aqui que tá emprestado, mas também é do São Paulo, enfim, o São Paulo conseguiu se reerguer nas laterais, e aí na zaga acho que o Ferrarese acabou ficando um pouco para trás, e também ele tem pouca confiança das pessoas, porque ele já falhou muito em momentos decisivos, né? Então acho que assim, são duas saídas que, sinceramente, não vão fazer nem cócegas no São Paulo, e o Ferrarese tem a parte boa ainda, que ganha um dinheirinho de nada, né? Mas sei lá, ajuda aí no salário, não sei, do Mike, não sei de quem que ganha esse dinheiro. E a economia também, né? Porque o São Paulo deixa de gastar mais ou menos pela estimativa ali, 10 milhões de reais até o fim do ano só com encargos, salários de Ferrarese, de Alisson, que não estavam sendo utilizados, né? E aí, Kaique, assim, também essa saída do Ferrarese, é claro que muita gente vai falar, pô, mas aí fica o Dória, fica o Toló e tal, mas assim, abre espaço também para o Isaac subir, abre espaço para outras opções ali serem testadas. A gente não sabe se o Dória e o Tolói vão ficar, não é porque tem contrato longo também que vão ficar. O São Paulo pode, de repente, negociar, pode fazer outras mudanças e abre espaços no elenco, né? Essa economia de até quase 10 milhões também é bem importante aí. E o São Paulo fixou um valor alto até pela compra do Ferrarese, né? O São Paulo comprou por 4 milhões de euros e fixa o valor para o Botafogo para 6 milhões. Claro que o Botafogo tem um asterisco grande ali que é não pagar. O Botafogo costuma dever para muita gente. Mas aí, pelo menos, o São Paulo já fixou um valor para emprestar o jogador, né? Importante esse valor, importante. Desde ontem eu já tinha a informação de que o São Paulo só ia fechar, de fato, a negociação com uma compensação financeira também pela questão do empréstimo. Agora, é ano de Copa do Mundo, né, Senna? O Ferrarese é um jogador que ele precisa estar atuando e tenho certeza que existe essa cobrança do staff dele e do próprio jogador e a insatisfação de não estar jogando. Hoje, vamos ser sinceros, ele não tinha condição de jogar. Porque o São Paulo tem 3 zagueiros que estão à frente dele, tecnicamente falando, que é o Sabino, que nesse momento atual é o melhor zagueiro do time do São Paulo pela bola que vem jogando. Tem o Alan Franco e o Arboleda ainda na frente. E ali tem uma disputa do Rafael Tolói, que se destacou jogando contra o Curitiba.
tem o Dória que está correndo por fora, e tinha o Ferrarese também. Então, acho que é importante para todo mundo. O São Paulo alivia a folha salarial, não fica com tanto jogador assim, que inclusive alguns ficariam de fora da lista de relacionados pela quantidade. Não precisa levar 6 zagueiros para uma lista de relacionados de uma partida, ainda mais quando você está usando linha de 4 e só 2 zagueiros vão jogar. Então é muito cacique para pouco índio, vamos ser sinceros. Muito zagueiro, então o São Paulo abre espaço na folha salarial, permite que o Ferrarese tenha minutagem agora em um outro clube que estava querendo ele desde o começo do ano, então provável que ele tenha a confiança da comissão técnica e tenha a minutagem que ele precisa. Para mim, essa negociação do Ferrarese é unir o útil ao agradável, e eu estendo isso para o Alisson. Para mim, o ciclo do Alisson se encerrou, por mais que o Alisson seja bem visto pela comissão técnica, por ser um cara respeitado pela diretoria, a questão dos jogadores terem abraçado de volta o Alisson e ter um respeito pela história do Alisson no São Paulo, acho que a torcida do São Paulo não ia aceitar um retorno dele com facilidade. Seria muito difícil o Alisson retomar, recuperar a confiança do torcedor, e numa posição também que está muito disputada, né? Numa posição que você tem outros jogadores que hoje até fisicamente estão acima do Alisson, então acho que ele não teria espaço tão cedo para poder jogar nesse time do São Paulo. Pedido do Zubeldia vai... Opa, caiu. O pedido do Zubeldia, Qual é não o pedido? saberemos. Nunca saberemos. Toma. Caiu. Ou ele volta ou não. O Zubeldia ligou para ele e falou: não pedi nada, não pedi nada. Essa é uma ótima notícia. A gente pode até debater essas renovações, porque estão sendo feitas em pacotes e longas durações, né? A do caso dele é a primeira renovação, né? Primeiro contrato para valer dele depois do empréstimo da Lazio. Essa eu acho completamente justificável, a duração, a multa e tudo mais. Podemos discutir a duração da renovação do Sabino, a duração da renovação do Luciano, várias coisas que, para mim, pintaram na partida com o Palmeiras em relação à idade, média de idade, energia, e coisas que a gente tem que... eu vejo muito o nosso grande rival Abel Ferreira falar em time do presente e do futuro. E o Palmeiras, mais ou menos, é isso, né? É a média de idade mais baixa do futebol brasileiro. E a equiparação com o São Paulo, tudo bem que teve o fator do gramado sintético, ela me intriga um pouco, sabe, em relação à idade média dos jogadores principais do São Paulo. Não é o caso do Marcos Antônio. Esse sim, nós estamos falando de um jogador no auge da carreira, no auge da idade, e aí renovando por mais tempo com uma multa alta. E o Flamengo tá tão bagunçado que eu nem sei se o Flamengo vem mais, né? Porque quem gostava dele era o Felipe Luiz, não tá mais. Será que o Jardim gosta? O Boto pode sair. Então deixa o Flamengo falar um pouquinho. Numa semana em que também tivemos o anúncio do novo técnico do River. O que tem a ver com o São Paulo, né? O Kudê foi contratado, o Crespo era a opção B, então não vai para o River também o Crespo. Então tem um certo ar de estabilidade essa folga de jogos do São Paulo. Espero que na quinta-feira que vem, nesse novo local, o São Paulo entre sabendo que está defendendo também a liderança ou a co-liderança do campeonato. E estável, vá com tudo para esse jogo. Mas uma péssima notícia. Para quem gosta do favoritômetro, vai ter que ficar para a semana que vem, né? Porque teremos a live... Gabriel, antes da gente mudar de assunto, Alisson e Ferrarese de saída do São Paulo. A gente noticiou ontem os dois por empréstimo até o fim da temporada. Depois quero ouvir Arnaldo e Renan também sobre isso. Mas vamos mudar os detalhes. Então, Alisson por 2,5 da cláusula de opção de compra, Ferrarese 6 milhões de euros. Gostei dos valores, hein? Pelo menos da cláusula de saída. Mas empréstimo gratuito, né? Exatamente. Os dois Empréstimo do gratuitos? Alisson gratuito. Os dois? Não, do Ferrarese tem compensação, Renan. Isso, exatamente. O do Alisson, então, 2,5 milhões de euros, quase 15 milhões de reais, pouco mais, né, de 15 milhões de reais. E tem metas a serem cumpridas, ainda não consegui confirmar quais são as metas. De 25 jogos, 45 minutos, que é o que o São Paulo tentou emplacar na negociação com o próprio Corinthians. Negociação imediata de 400 mil reais, mais metas que giram em torno de mais 400 mil reais, então pode totalizar 800 mil reais aí apenas pelo empréstimo, e mais, portanto, esse passe fixado, esse não tem metas para que vire obrigação de compra, mas o passe fixado em 6 milhões de euros, então a questão do Ferrarese, né? Eu acho que o passe, de fato, é algo que tá positivo, né? Agora, a saída do Alisson, eu entendo até,
que o mundo ideal era ter uma compensação como era pro Corinthians, mas entendo também que a negociação do Corinthians já faz mais de um mês, praticamente, né? E o Alisson tá parado. Ele jogou a última vez no dia 11 de janeiro contra o Mirassol, estreia do Campeonato Paulista, em que ele foi mal naquele jogo. E ainda com toda essa situação, né, com os clubes entendendo que existe certo bloqueio do Alisson para estar em campo pelo São Paulo e que ele vai só perder valor, acho que era normal o São Paulo não conseguir uma compensação pelo empréstimo. Renan, não sei se você lembra, mas tivemos discussões acaloradas aqui sobre Alisson. O Arnaldo achava uma coisa, você e o Gabriel achavam outra. Fato é, saiu, já era. Não fica no São Paulo, aliás, por enquanto, né? Vai fazer o exame lá, enfim, ainda não tá 100% acertado, né? Já tem um acordo, mas enfim, depois do que aconteceu com o Corinthians, a gente tem que tomar um certo cuidado. Isso posto, decisão acertada do São Paulo nesses moldes? Vamos lá, vamos por partes. A do Alisson, cara, eu acho que é um negócio, pela situação, pelo ambiente que foi gerado, é uma situação boa para todo mundo, né? O Alisson com o Crespo dificilmente ia jogar, é um jogador que tem um salário relativamente alto, então o São Paulo já economiza nesse sentido, mesmo não tendo um valor pelo empréstimo, né? Abre aí oportunidades para outros jogadores, e bom para o Alisson, que vai seguir a vida dele, vai seguir a carreira dele. Eu falei aqui semana passada, na história onde tem uma história que tem 3 partes, e não foi só uma que errou, não é só ele que é o vagabundo, não só ele que é o Judas, não só ele que é o traidor, porque na frente do Morumbi é isso que está acontecendo. Para a torcida do São Paulo é isso. E não é só ele que é o errado da história, né? Para a torcida do São Paulo mas na minha visão não. Falei já anteriormente, pensando friamente, a dinâmica do meio de campo que o São Paulo joga hoje é mais para o Alisson do que para o Pablo, do que para o Luan, do que para o Negrutti, a dinâmica dos 3 meio-campistas, né? Mas o ambiente não tinha como, infelizmente não tinha como. Obrigado, Alisson, pelo que ele fez por nós, e não foi pouco, né? Mostrou grande profissionalismo e caráter quando se machucou, né? Porque ele voltou muito antes do prazo que era para ele voltar, quando ele fratura ali o tornozelo, num carrinho que ele deu ali para interceptar uma bola, ficou o pé preso no campo, né? Então, obrigado, mas infelizmente não ia seguir as coisas não iam seguir, e muito mais por erro de outros do que erro dele. Ele também errou, o staff dele, o empresário dele, eles erraram, eles sabem disso, né? Mas outros erraram muito mais para que isso acontecesse. Para o Alisson é isso, economia para o São Paulo, abre brecha para oportunidades, e o Alisson vai seguir a vida dele com um treinador que ele também foi bem antes de se machucar. Ele estava bem com o Zubeldia, né? Pelo que eu me lembro assim, ele estava bem. Era um titular incontestável sob o comando do Zubeldia. E vai para um time que está bem, o time está bem armado ali, o time está encaixado, né? O time do Fluminense é um bom time e vai dar muito trabalho esse ano. E ele chega numa estrutura boa. Então, bom para todo mundo essa história. A do Ferrarese, cara, apesar dos valores serem bons, né? De empréstimo, de uma futura venda, possível futura venda, cara. Assim, a gente abre mão de um zagueiro mais jovem do que Tolói e Nidória, por exemplo, né? Zagueiros mais com menos vigor físico, vamos dizer assim, com menos vigor físico, né? Então aí não está muito meu entendimento agora. Temos 5 zagueiros. Agora é um da base, né, gente? Pelo amor de Deus, não vamos contratar um zagueiro agora, né? É outro que você já está economizando no salário, né? Não vamos contratar o zagueiro. Temos 5 profissionais. Agora é o menino Isaac. É um menino da base agora para compor o elenco profissional, né? Nós não vamos cometer a loucura de novo de contratar outro zagueiro, né? Senão não faz sentido sem emprestar o Ferrarese. Então, sendo assim, cara, mas eu não consigo entender muito. São Paulo contratou Tolói, contratou Dória, zagueiros mais velhos, e agora está emprestando o Ferrarese. Assim, não que eu seja apaixonado pelo futebol do Ferrarese, sinceramente, mas são movimentos que na minha cabeça não tem muito sentido, vamos dizer assim. Mas que pelos valores aí, numa futura venda, que até dê certo e consiga vender ele. Mas na minha cabeça não faz muito sentido os movimentos para azar. Que não contrate outro agora, pelo amor de Deus. A Unimed. O São Paulo, de maneira oficial, lança aí a contratação não, a renovação contratual, que é uma mudança no contrato do jogador Marcos Antônio. O Marcos Antônio, que tinha contrato com o São Paulo, ele agora tem contrato até 2030 e ele tem uma multa rescisória altíssima. É o São Paulo valorizando o jogador antes de arriscar perdê-lo. Depois que o Flamengo ficou babando para levar o Marcos Antônio e o São Paulo tinha muita dificuldade de segurar, veio a proposta aí que geraria no torno dos 70 milhões de reais. O São Paulo bateu o pé, segurou o jogador e deu tudo certo. Agora o cara está renovado, é nosso. Esse monstruoso jogador fica aqui. E o outro monstruoso é o Danielzinho. Informação de momento. O São Paulo consegue recuperar o Danielzinho da suposta
Ai, não estar 100%. Como é que chama quando o cara não tá 100%, como o Crespo disse? Ele entrou e tava 100%, né? Mas quando ele não tá 100%, então assim, vai, a suposta canseira, o cansaço que estava o Danielzinho não tem mais. O São Paulo poupou vários e vários jogadores, ele conseguiu recuperar a grande maioria e agora o departamento médico não fica mais ninguém. Só tem o Rian Francisco numa transição, mas na hora que o São Paulo voltar a jogar agora na próxima semana, já volta voando baixo. E quem voltou também é um jovem jogador, Luca. O Luca, que era da base do São Paulo, jogou bem ali com o Zubeldia, entrou pouquíssimo com o Crespo, agora o cara está de volta e agora repaginado, com cara nova. O São Paulo, não é segredo pra ninguém, ele tem procurado muito um ponta-direita. O Crespo pediu ponta-direita, muita mídia que é ali dentro do São Paulo, que tem portas abertas, cravou que o São Paulo buscava por um ponta-direita, acabou que o São Paulo não conseguiu trazer ninguém. Então, quando olha na ponta esquerda, ainda tem o Ferreirinha, deve ir muito em breve para o Besiktas, mas ainda tem o Ferreirinha. Por enquanto, o Ferreirinha tem convivido com uma pressão enorme de parte da mídia e de parte da torcida, que considera que o Ferreirinha tem uma tomada de decisão muito ruim. Então, o Ferreirinha, ele tá assim já no banco de reservas. Dito isso, o Lucas se recupera e agora vai ter mais chances para jogar no time do técnico Hernan Crespo. O Luca, ele foi considerado aí, números, né, o 7º maior driblador do mundo, 7º maior driblador do mundo na categoria sub-20 dele lá. Então, assim, no mundo inteiro, ele é um dos caras que mais dribla na idade que ele tem. Dito isso, a cada dia que passa, ele vai ficando mais cascudo ali, mais calejado pra jogar no time do Crespo e pode vir a ser um reforço grandioso pro futuro. Pra hoje, o ponta-direita que não tem, o Lucas já pode fazer às vezes ali e conseguir ir jogando. O negócio fica bom demais, não fica não? O São Paulo acaba de fazer a contratação de mais um volante pra equipe de base chamado Kevin. O jogador, ele vem do time lá do Retrô. Lembra do Retrô? Retrô teve o jogador Ibali, emprestado pelo São Paulo agora, jogou Copa do Brasil e conseguiu ter um certo destaque. O Ibali, o Retrô queria muito ter ele lá, ele acabou saindo depois de acabar o empréstimo. E agora o São Paulo traz o Kevin lá do time do Retrô. É um volante que vem pra compor ali a equipe de base do São Paulo, já pra chegar praticamente pronto, quase com 18 anos, pra jogar daqui a pouco no time principal. O São Paulo armou esse plano. Vou trazer caras quase com 18, porque aí esses caras já estão quase prontos. Eu não preciso segurar o cara aqui por 10 anos. Na hora que eu comprei, acabei de trazer, eu coloco ele pra jogar, entregou, maravilha, profissional. Não entregou, pega o boné e vai embora, fiquei com o cara 2, 3, 4 meses, acabou, já era. Um plano muito bom, porque você traz o jogador quase sem custo e podendo vender por 20, 30, 50, 100 milhões de reais, dependendo a Unimed. O São Paulo, de maneira oficial, lança aí a contratação não, a renovação contratual, que é uma mudança no contrato do jogador Marcos Antônio. O Marcos Antônio, que tinha contrato com o São Paulo, ele agora tem contrato até 2030 e ele tem uma multa rescisória altíssima. É o São Paulo valorizando o jogador antes de arriscar perdê-lo. Depois que o Flamengo ficou babando para levar o Marcos Antônio e o São Paulo tinha muita dificuldade de segurar, veio a proposta aí que geraria no torno dos 70 milhões de reais. O São Paulo bateu o pé, segurou o jogador e deu tudo certo. Agora o cara está renovado, é nosso esse monstruoso jogador fica aqui. E o outro monstruoso é o Danielzinho. Informação de momento. O São Paulo consegue recuperar o Danielzinho da suposta... Ai, não estar 100%. Como é que chama quando o cara não tá 100%, como o Crespo disse? Ele entrou e tava 100%, né? Mas quando ele não tá 100%, então assim, vai...